Pauta da sessão de comissão especial de inquérito da CEI número 01/2024. Boa tarde a todos. Dia 21/5/2024, às 17h10. Pauta: deliberação do relatório final da CEI número 01, que apura responsabilidade acerca da notícia falsa com o título de capa: Câmara aprova instalação de unidade de UAI em Itaú de Minas, publicada pelo jornal Folha da Manhã de Passos e pelo site Clique Folha. Após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão da Comissão Especial de Inquérito de número 01 de 2024, estando presente os vereadores Fabiano, Marli, os membros da casa, o doutor Fábio e a doutora Lohane, e presente também aqui os servidores da casa. Peço para a coordenadora da Câmara Municipal, Angelita, fazer leitura do relatório. Boa tarde. Boa tarde. Comissão Especial de Inquérito. Inquérito número 01/2024. Relatório dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, SEI, que tem como objeto apurar a responsabilidade acerca da notícia falsa com o título de capa: Câmara aprova a instalação de unidade de UAI em Itaú, publicada pelo jornal Folha da Manhã de Passos e pelo site Clique Folha. Presidente Cláudia Calisto, vice-presidente Marli Custódio, relator Fabiano Lima. Um breve resumo dos trabalhos da SEI. No dia 1º de dezembro de 2023, através do requerimento 53, foi requerida pelo lustro dos vereadores Roberto Vieira, Fabiano Lima, Maria Helena Faria, a instalação de uma SEI visando a apuração de responsabilidade acerca de notícia falsa com o título de capa: Câmara aprova a instalação de unidade de UAI em Itaú, publicada pelo jornal Folha da Manhã de Passos e pelo site Clique Folha. Posteriormente, no dia 6 de fevereiro de 2024, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Giovano Santos, por meio da Resolução Administrativa número 2/24, instituiu a Comissão Especial de Inquérito. Nomeou os seguintes vereadores para compor a SEI: Cláudia Calisto, republicano; Fabiano Gomes de Lima, PSD; Marli da Penha Custódio, Avante. Logo após, no dia 6 de fevereiro de 2024, aconteceu a primeira reunião administrativa desta comissão. Nessa reunião, ocorreu a eleição para os cargos de mesa, que, de forma consensual, sob aprovação de todos os membros, foi indicada aprovada a seguinte composição: presidente Cláudia Calisto, relator Fabiano Lima e vice-presidente Marli Custódio. Em seguida, em 27 de fevereiro de 2024, foi realizada a segunda reunião administrativa dessa comissão. Nessa reunião, após debates e consenso, ficou estabelecido que o rol de testemunhas a serem ouvidas seria composto pelo jornalista, pelo diretor do jornal, pela vereadora Juliana, pela vereadora Maria Helena e pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, doutor Vinícius Cunha. Outrosim, a comissão determinou as notificações para a empresa jornalista Santa Marta, Folha da Manhã e Clique Folha. Por fim, a comissão deliberou que as oitivas das testemunhas seriam realizadas sob sigilo de transmissão ou publicação, somente se tornando públicas ao final das oitivas. Ao depois, no dia 11 de março de 2024, ocorreu a audiência da comissão para as oitivas das testemunhas, na qual depuseram o senhor Carlos Antônio Alonso Parreira, diretor do jornal Folha da Manhã de Passos, Clique Folha, e o senhor Lauro Sampaio, jornalista, o vereador Roberto Gonçalves Vieira, a vereadora Juliana Mata, a vereadora Maria Helena de Oliveira Faria e o advogado Vinícius Cunha. É um breve relatório, passa a análise jurídica. 2. Dos pressupostos legais da SEI. Inicialmente, cabe mencionar que a Comissão Especial de Inquérito possui os seguintes fundamentos legais: artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Itaú de Minas. Analisando estes dispositivos legais, é possível estabelecer que os pressupostos de regularidade de uma Comissão Especial de Inquérito são o pressuposto formal, o pressuposto substancial e o pressuposto temporal. O pressuposto formal de regularidade de uma SEI é o requerimento de 1/3, no mínimo, dos membros da Casa Legislativa. A presente SEI observa esse pressuposto, pois no requerimento 53, 1/3 dos membros dessa ilustre Casa Legislativa, Roberto Vieira, Fabiano Gomes de Lima, Maria Helena, requereram a instalação dessa comissão. Já o pressuposto substancial consiste na apuração de fato determinado. Novamente, a SEI subexime
cumpre o pressuposto, pois, conforme determinado na resolução número 2, o objeto de investigação é a apuração de responsabilidade acerca de notícia falsa com o título de capa. Câmara aprova instalação de unidade de UAI em Itaú, publicada pelo jornal Folha da Manhã de Passo e pelo site Clique Folha. Por fim, o pressuposto temporal é a fixação do prazo certo, o que foi cumprido pela SEI em apreço, pois na resolução que a instituiu foi fixado o prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período. Dos pressupostos estabelecidos pelo regimento interno da Câmara Municipal. Ex-vid do disposto dos artigos 102, parágrafo 1º e 54 da Resolução número 262/2019, regimento interno da Câmara, existem mais 2 pressupostos que são obrigatórios. As indicações das provas devem constar no requerimento da Constituição da SEI e a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara, em verbos. Artigo 102 e artigo 54 foram citados no relatório. Na vertente SEI, a indicação das provas constou do requerimento de sua constituição. O requerimento 53 trouxe anexo cópia da matéria publicada no jornal Folha da Manhã e no site Clique Folha no dia 21 de novembro de 2023, onde apontam a vereadora Juliana Matter como suposta entrevistada. Cópia da matéria publicada nos referidos meios de comunicação no dia 24 de novembro, onde os mesmos retificam as informações anteriormente divulgadas, e cópia de correspondência enviada pelo jornal Folha da Manhã ao vereador Roberto Gonçalves Vieira, onde alega erro da publicação, que teria sido supostamente apurada junto a uma funcionária da casa. Por fim, essa SEI respeitou a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara. Conclusão extraída da Resolução Administrativa número 2, que nomeou como membros vereadores Cláudia Calisto, do Republicanos, Fabiano Lima, do PSD e Marli Custódio, do Avante. 4. Da notícia falsa publicada pela Folha da Manhã e pelo Clique Folha. No dia 21 de novembro de 2023, o jornal Folha da Manhã e o site Clique Folha publicaram a matéria intitulada Câmara de Itaú aprova a criação e instalação de unidade do UAI, de autoria do jornalista Lauro Sampaio. Nessa matéria, foi afirmado que a Câmara Municipal de Itaú de Minas aprovou a criação e instalação da Unidade de Atendimento Integrado, UAI, na sede do Poder Legislativo do município, com previsão de início de funcionamento no primeiro quadrimestre de 2024. Outro sim constatou que as informações foram transmitidas pela vereadora Juliana Matter, e, inclusive, cita os seguintes trechos que teriam sido falados por ela, transcrito ipsiletris da Folha. No entanto, devido ao seu conteúdo falacioso, a Câmara Municipal, por meio do servidor Dr. Vinícius Araújo Cunha, requisitou à empresa jornalista a retratação da matéria, uma vez que a Câmara tinha adiado a votação do projeto do UAI e não aprovado a criação e sua instalação. Por isso, na publicação do dia 24 de novembro de 2023, a Folha da Manhã se retratou publicando a matéria. Câmara de Itaú adia a votação do projeto de criação de cargos do UAI, esclarecendo que, no dia 14 de novembro de 2023, o projeto de criação e instalação do UAI foi retirado da pauta devido a um pedido de adiamento pelo prazo de 45 dias. Todavia, como a primeira matéria foi evidentemente falsa, os vereadores subscritores do requerimento 53 tiveram interesse de requerer a instalação da presente SEI para a apuração da responsabilidade da publicação da matéria. Por isso, as testemunhas, Sr. Carlos Parreira, diretor do jornal Folha da Manhã, e o Sr. Lauro Sampaio, jornalista freelancer, foram intimados a elucidarem os fatos referentes à publicação da matéria. Em sua oitiva, o Sr. Carlos Parreira relatou o seguinte, ao ser questionado quanto a quem encaminhou a pauta. Ele diz, como informei, informado no ofício ao Sr. Roberto Vieira, a pauta foi enviada ao repórter a partir de uma publicação do site da Câmara Municipal, conforme uma cópia anexa, também é enviada. A publicação foi feita no site da Câmara, no dia, acho que 21, não me recordo a data exata. A partir dessa publicação no Facebook, eu encaminhei para o repórter Lauro Sampaio para fazer a apuração dos fatos. A publicação no Facebook da Câmara, é bom esclarecer que se tratava de uma pauta da reunião da comissão e uma das comissões da Casa. Ao ser indagado sobre o vínculo do senhor Lauro Sampaio com a Folha da Manhã, ele diz, ele é um jornalista freelancer, devidamente registrado. Ao ser perguntado sobre o critério usado para que essa matéria fosse manchete da capa do jornal Folha da Manhã no dia 21 de 11 de 2023, ele disse,
Como informei, a matéria partiu de uma publicação no site da Câmara de Itaú, informando a população e convidando a população para participar de uma reunião de comissão que analisaria o projeto em pauta. A partir dessa publicação, nós determinamos que a apuração a ser feita pelo repórter Lauro Sampaio, e foi feito. Ao ser inquirido sobre o porquê de não serem apuradas as veracidades das informações com a Câmara antes da reportagem, ele diz: foi isso que ele foi fazer. Essa era a determinação do jornal que deu a ele. Ao ser interrogado sobre se o editor do jornal deveria verificar a veracidade da matéria, ele diz: é impossível para o editor da Folha da Manhã verificar a veracidade de todas as matérias que são feitas pelos seus repórteres. Quando a Folha da Manhã direciona, passa a pauta para o repórter, parte do princípio que ele vai fazer uma matéria correta. Ao ser interpelado sobre as condutas da Folha nessa situação, ele diz: detectado o problema, tão logo feita a publicação pelo Sr. Vinícius, eu estabeleci e pedi que o Lauro entrasse em contato com o Dr. Vinícius, ficou acordado a retratação, o que foi feito 2 ou 3 dias após, a partir da elaboração da matéria, com a aprovação do Sr. Vinícius Cunha, que eu tenho esse documento documentado. Por sua vez, em sua oitiva, o Sr. Lauro Sampaio esclareceu o que segue. Ao ser perguntado sobre quem lhe enviou a pauta: não, foi uma pauta que eu recebi e que eu liguei na Câmara. Eu falei com a servidora se tinha sido aprovado o projeto. Essa servidora, qual não me recordo o nome, diz que sim. Aí eu elaborei a matéria. Eu não tomei por certo cuidado. Eu reconheço que eu devia ter tomado um certo cuidado, mas foi dessa maneira que foi construída a matéria. Eu até acho meio assim estranho, porque é uma matéria positiva para a Câmara de Itaú, que a população daí gostou muito do UAI, pelo que eu percebi. Ao ser questionado sobre uma distorção da primeira matéria, ele diz: distorcida é um termo pesado. Eu acho que faltou eu ouvir a presidência da Câmara nessa primeira parte. Essa primeira matéria faltou eu ouvir a presidência da Câmara. Ao ser indagado se ele conversou com a vereadora Juliana Mater antes da publicação da matéria, ele diz: não conversei. Conversei na publicação da matéria. A vereadora também é muito educada, muito polida, mas atendeu super bem. Não estava nervosa. Ela apenas deu entrevista e depois o departamento jurídico sinalizou que estava tudo ok, que estava tudo certo, a partir da republicação da matéria. Ao ser inquirido sobre o uso do nome da vereadora Juliana na primeira matéria, ele diz: foi um erro, né? Foi um erro, mas a declaração dela na reportagem está de forma positiva. Em nenhum momento eu coloquei a vereadora se colocando contra um projeto que tem apoio popular, como frisado, e esse projeto do UAI tem apoio popular da população de Itaú de Minas. Ao ser interrogado sobre quem foi o erro da publicação, ele diz: eu acho que eu vou assumir que eu errei na primeira publicação, mas, vereador Fabiano, foi feito um acordo com o departamento jurídico para a republicação da matéria. Aí eu entrevistei o departamento jurídico, eu entrevistei a Juliana e, conforme falaram aí na Câmara, estava tudo solucionado e esclarecido. Destarte, não resta as dúvidas de que as oitivas promovidas pela Comissão Especial de Inquérito revelaram falhas significativas no processo de verificação de fatos por parte do jornal Folha da Manhã e no site Clique Folha. O jornalista Lauro Sampaio e o diretor Carlos Parreira admitiram a publicação precipitada da notícia sem uma verificação adequada com a Câmara, o que levou à disseminação de informações incorretas e potencialmente prejudiciais à imagem da Câmara, da vereadora Juliana Mater e de todos os vereadores. Na responsabilidade civil, a presente análise de uma possível responsabilidade civil encontra amparo nos seguintes dispositivos normativos que passo a transcrever: artigo 186, artigo 927, artigo 932. No caso em tela, há que se destacar que a vinculação de notícia falsa pelos veículos de comunicação Folha da Manhã e Clique Folha, de responsabilidade da empresa jornalista Santa Marta, em tese, causou danos à imagem da Câmara Municipal de Itaú de Minas, bem como a vereadora Juliana Mater e aos demais vereadores mencionados. Conforme os depoimentos colhidos pela SEI, tanto o jornalista Lauro Sampaio como o diretor Carlos Parreira reconheceram falhas significativas na verificação das informações antes da publicação. A matéria inicial foi baseada em informações incorretas e não confirmadas adequadamente. Dessa forma, considerando os dispositivos legais mencionados, é evidente que houve um ato ilícito praticado pela empresa jornalista, caracterizado pela publicação negligente de uma notícia falsa. Tal ato, em tese, causou dano moral e potencialmente material aos envolvidos, gerando obrigação de reparação. Nessa linha do raciocínio, trago a colação da súmula 221
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão. Em caso, é de todo oportuno destacar que a responsabilidade pelo dano causado não recai apenas sobre o jornalista que escreveu a matéria, mas também sobre a empresa jornalística que permitiu a sua publicação sem a devida verificação dos fatos. A negligência da apuração das informações e a falha no processo editorial demonstram a responsabilidade compartilhada entre o autor e o veículo da comunicação. Neste contexto, urge trazer à baila as respeitáveis emendas das judiciosas decisões preferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas transcrições seguem adiante em verbis. Essas decisões são especialmente relevantes para o caso concreto, pois destacam que a publicação de informações falsas, sem a devida verificação, configura abuso de direito e gera a obrigação de indenizar, bem como reforçam que a empresa jornalística deve ser responsabilizada pela publicação de notícias falsas que comprometem a honra e a imagem dos envolvidos. Por fim, com o intuito de corroborar todo o exposto, colaciono a seguinte decisão do Egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, a responsabilidade civil da empresa jornalista Santa Marta é inequívoca, devendo esta arcar com a reparação dos danos causados pela publicação negligente. As medidas cabíveis devem ser adotadas para que os envolvidos sejam devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos. Os vereadores mencionados na notícia falsa têm o direito de buscar a justa compensação pelos danos morais que, em tese, lhe foram infligidos, conforme estabelecido pelas jurisprudências mencionadas e pelos dispositivos legais pertinentes. A responsabilidade compartilhada entre o jornalista Lauro Sampaio e a empresa jornalística Santa Marta reforça a necessidade de maior rigor e responsabilidade na apuração e divulgação de informações, visando sempre a proteção dos direitos individuais e a manutenção da integridade moral dos cidadãos. 6. Observação. Apesar de não visualizar a ocorrência de nenhuma das espécies de crime contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, entendo ser necessário o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais para uma apuração mais adequada. Das conclusões. Diante do exposto, acredito que a responsabilidade civil da empresa jornalística Santa Marta é inequívoca, devendo essa arcar com a reparação dos danos causados pela publicação negligente. Ademais, entendo ser necessário o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais para uma apuração mais adequada sobre a ocorrência de um crime contra a honra. Itaú de Minas, 14 de maio de 2024, Fabiano Gomes de Lima, relator. Obrigada, Angelita. Ordem do dia. Coloque em única discussão o relatório final da CEI de número 01, que apura responsabilidade acerca da notícia falsa com o título de capa Câmara aprova instalação de unidade de UAI em Itaú, publicada pelo jornal Folha da Manhã de Passos e pelo site Clique Folha. Tem alguma coisa a comentar, Merli? Fabiano? Coloco em única votação o relatório final da CEI de número 01/2024. Fabiano? Eu voto pela aprovação. Marli? Aprovação. Eu também aprovo o relatório. Desde já, solicita a coordenadoria que sejam tomadas providências solicitadas, nada mais havendo a tratar, encerra os trabalhos da presente reunião. Boa tarde a todos.